Primeira de Crônicas, capítulo 13, no seu versículo 5 em diante. Em referência à palavra do nosso Deus, vou pedir para os irmãos que já acharam se colocarem de pé para junto lermos. Aleluia. Amém. Pois é a palavra de Deus, não podemos ler de qualquer maneira ou de qualquer formas. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Quem ainda não encontrou, diga me esperem, por favor. Primeira de Crônicas, capítulo 13, versículo 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Reuniu, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amat, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Bala, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do nosso Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Aminadab e Uza e Aio, que guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cântico, com harpas, com alaudes, com tambores, com símbolos, com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uza a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. No versículo 10, então a ira do Senhor se acendeu contra Uza e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uza, pelo que chamou aquele lugar Perez. Uza até o dia de hoje. No versículo 12, temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses. Sua casa, e o Senhor o abençoou, a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Palavra do Senhor. Amém. Pode sentar-se, por favor. Feche os seus olhos e oremos. Querido Deus, e rendemos graça e glória por proporcionar este momento na nossa vida. Se a honra e a glória pertencem a Ti, ó Deus, pois reconhecemos a Tua mão poderosa, reconhecemos a Tua bondade, Senhor, em nossas vidas. Eis a razão que nos encontramos aqui e junto proclamamos a um Deus vivo, um Deus altíssimo. Pai da glória, Pai celestial, te pedimos nesta manhã para que o Senhor possa reinar em nossas vidas. Senhor, fala a cada um de nós. Cumpra, Senhor, a tua palavra em cada um de nós e dissipa aquilo que não vem de ti. Toda presença do maligno, toda presença do mal que veio para intentar barrar esta reunião, Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, que caia por terra e não tenha vírus sobre este lugar. Pai, encha a cada um de nós. Encha, Senhor, com a Tua palavra. Encha o nosso coração com a Tua palavra, no poderoso nome de Cristo Jesus. Sejam abençoado a cada irmão. Seja abençoado cada filho seu que se encontra neste lugar, no poderoso nome de Cristo Jesus. Assim oramos e dissemos amém. Amém. Louvado seja Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Essas palmas parecia ser que era para o irmão Arlindo, né?
Quando é para Deus, ela tem que ser dada mesmo com muito prazer, com muita força e em júbilo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! O tema da nossa mensagem é a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Amém? É uma história que muitos de nós, se calhar, já lemos. Para aqueles que tiveram oportunidade de ler a Bíblia completa, para aqueles que têm lido a Bíblia, se calhar já leram essa passagem, mas ainda assim, nós precisamos reler e reler cada dia e cada vez mais, para que a graça e a bondade do nosso Senhor sejam conosco. Há um versículo-chave que eu não quero falar agora, que nós lemos aqui nesse capítulo, no capítulo 13, há um versículo-chave, e esse versículo, obviamente, ela deve abranger também a nossa casa. Amém? Falar da aliança, ou seja, da arca, é falar da aliança em que Deus tinha para com o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel era um povo que estava sobre a escravidão, não é? Que estava sobre a guarda do Egito, mas ainda assim, nosso Deus, como um Deus vivo e verdadeiro, ele permitiu com que o seu povo saísse do Egito, que para ir até Canaã, ou seja, a boa terra. Mas vejam que nesse percurso do Egito até chegar a Canaã, aconteceu variedíssimas coisas. Mas ainda assim, o plano de Deus, conforme diz a Bíblia, não pode ser frustrado. Nosso Deus, sendo Deus bondoso, sendo um Deus misericordioso e sendo um Deus que precisa ser adorado, ele permitiu com que o seu povo saísse do Egito e fosse para a boa terra. Nesse percurso foi levantado um homem que se chamava Moisés. Moisés, podemos dizer que foi um líder em que Deus levantou para que tirasse o povo do Egito, ou seja, o povo de Israel que se encontrava no Egito, para a boa terra, não é? E nesse percurso em que Deus levantou Moisés, nós sabemos a história, muita coisa aconteceu. Moisés só não foi morto porque Deus o protegeu, Deus o guardou. Muitas crianças foram mortas, né? Tiraram a vida das crianças, mas ainda assim Moisés foi guardado, diz a Bíblia, sobre um cesto e colocado num rio. E foi para onde? Exatamente até as mãos da filha de Faraó, não é? Os planos de Deus, de fato, não podem ser frustrados. Liga para o seu irmão, os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Efésios diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e também irrepreensível. Isso quer dizer que antes da nossa existência, antes de existir o mundo, nós já estávamos no coração de Deus. Deus já sabia quem eu seria. Deus já sabia quem o Braulio seria. Deus já sabia quem seria o Arlindo. Não é porque a Bíblia que diz isso, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, o objetivo da arca da aliança era para que, diz a Bíblia que naquela época, Deus descia e ao descer não aparecia presencialmente as pessoas, não é? Porque na arca havia alguns componentes em que permitia Deus descer e Deus falar por meio dessa aliança. Vejam que hoje já não mais acontece isso. Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Romanos capítulo 10, no seu versículo 8 e em diante, diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Em João capítulo 1, no seu versículo 1, diz que no princípio era a palavra e a palavra era Deus. No versículo 14 diz que a palavra tabernaculou-se, ou seja, transformou-se em carne e habitou entre nós. Hoje, graças a Deus, se eu tiver a intuição de querer orar,
não é? Esse é eu dobrar o meu joelho e, obviamente, sentirei a presença do Espírito Santo na minha vida. Mas naquela época, conforme nós lemos aqui, vejam que havia uma grande responsabilidade, uma grande importância para quem carregava a arca. Ou seja, havia uma grande responsabilidade sobre a arca. Aquela arca da aliança que nós falamos tanto, a arca da aliança, ela foi construída sobre um forte mandamento. Moisés não construiu a arca, ou seja, por meio dele, não foi construída a arca porque sonhou que foi construir a arca. Mas foi o próprio Deus que permitiu, ou seja, que mandou, que colocou essa visão a Moisés para que ele construísse a arca. E essa arca era a arca da aliança, era a arca que dava base para que sempre que Deus descesse, Deus falasse com os homens. Chegou uma altura, diz a Bíblia, para quem lê, chegou uma altura em que Davi, homem segundo o coração de Deus, Davi sentiu com que a arca de Deus, a arca da aliança, precisaria chegar até Jerusalém. Por quê? Porque aquilo seria, podemos dizer que seria um voto de confiança de que, de fato, Deus o levantou entre muitos irmãos, entre muitos servos, entre muitas pessoas. Então, a ansiedade de Davi era levar a arca até Jerusalém e colocar na cidade. Mas, ao transportarem a arca, conforme nós lemos aqui, veja que Uza tocou sobre a arca. E o que aconteceu? Morreu. Quando nós não estamos preparados, quando ou seja, nos falta alguma coisa, é melhor primeiro nos esvaziarmos a Deus, não é? Nos esvaziarmos a Deus e depois então orar de um modo obediente, conforme a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vejam que Uza pensou que a arca, o fato dos bois tropeçarem, pensou que a arca iria cair. E ele tocou, ou seja, agarrou a arca de modo a não cair. Vai dizendo a Bíblia que Davi entristeceu-se por facto ter acontecido isso, ou por essa história, não é? Davi entristeceu-se. Mas ainda assim, vai dizendo a Bíblia, pois embora Davi entristeceu-se, ao mesmo tempo ele temeu a Deus, porque ele sabia da importância daquela arca. Ele sabia da aliança, sabia de que os componentes que se encontravam naquela arca era algo muito sério. Quero com isso dizer, irmãos, a igreja, a vida de igreja é algo muito sério. Hoje, nós vivemos em momento em que nós procuramos que Deus é que dependa de nós, não nós dependermos de Deus. Deus não depende de nós. Aquilo que Ele quiser estabelecer, Ele vai estabelecer. Aquilo que Deus quiser fazer, Ele obviamente vai fazer. Mas nós estamos a viver em momentos em que nós queremos que Deus é que dependa de nós. Nós falamos no princípio que Deus precisava de pessoas para o adorar. Eis a razão que ele permitiu com que o povo saísse do Egito e fosse atravessar o Mar Vermelho e fosse até deserto para chegar até Canaã. Deus assim permitiu, por quê? Porque Deus precisava que alguém o adorasse. Mas os dias de hoje não é assim. Nós já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Como recebemos, irmãos, a responsabilidade de voltarmos a Deus, ela depende totalmente de nós. Mas não queira tu transparecer a Deus que Deus depende de si. Não.
Quando Uza tocou na arca, ele julgou que a arca iria cair. Quisera eu que a arca caísse e saberíamos, se calhar, o que iria acontecer. Mas não caiu, Deus então tirou a sua vida. Vejam que diz a Bíblia, a arca não foi transportada para a casa de Davi. Porque Davi perguntou para onde irá a arca. Quando nós falamos da vida de Obed-edom, Obed-edom era alguém que era levita. Alguém que servia a Deus. O que é um levita? Vai dizendo a Bíblia que Obed-edom era alguém que cantava, ou seja, fazia parte do grupo coral, na qual existia algum líder, e depois então passou a ser o guarda do templo. Mas Davi achou de que a arca da aliança precisava estar na casa de alguém. E essa casa, a porta que foi aberta, é a casa de Obed-edom. Opa! Veja aqui no versículo 14. Ou seja, no versículo 13. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Aleluia. Amém. Assim, no versículo 14, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. Ficou quanto tempo? 3 meses é o equivalente a 90 dias. Aleluia. Amém. Não vai dizer o versículo 14, não vai dizer que ficou com Obed-edom, mas ficou com quem? A sua família. Não é? Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses. Olha a responsabilidade que Deus estava a dar, ou seja, que Davi estava a dar ao Obed-edom. Ela carregava o maná, ela carregava a vara e ela carregava as tábuas do mandamento. Irmãos, você não imagina a responsabilidade em que Davi estava a entregar ao Obed-edom. É uma responsabilidade intacta. Vai dizendo a Bíblia que lá no deserto, Deus mandava sempre o maná. Caía do céu para baixo, para quê? Para alimentar os seus filhos. Veja, esse maná que caía no céu, julgava eu também naquela época que era mesmo o pão. Eu julgava assim que era o pão caiu, o maná caiu, e eles só pegavam e comiam. Não. Era semente que caía e eles colhiam, trituravam e amassavam para comer. E é esse maná que fazia parte também da arca. Irmãos, que responsabilidade que o Senhor nos deu. Que responsabilidade que nós temos de poder abraçar aquilo que é a vontade de Deus. Hoje nós estamos a cair no conformismo. Caímos no conformismo em que Deus é quem sabe. Deus é que sabe se o que vai fazer da minha vida. Se Ele não fizer, também fica assim. Hoje caímos no conformismo em que as pessoas, ora estão numa reunião, num culto, e quando sair, lá estão eles na discoteca. Eu participei de um evento que aconteceu aqui em Angola, em Luanda, lá na cidadela. Como é? Aquela jovem cantora, Gabriela Rocha. E depois vi alguns comentários de algumas pessoas. Já saímos, até depois comentei isso no carro, já saímos do show, agora vamos descair na ilha. Para quem saiu de um show gospel, naquela graça, aquela unção, teve prantos, teve choros, teve alegria, teve abraços, vai
sair daí, que é para ir parar na ilha, quer dizer, para afogar aquilo que recebeu. Misericórdia. Isso por quê? Porque já não há temor para com Deus. Já não há temor para com Deus. Nós fizemos da nossa vida aquilo que nós bem entendemos. Por quê? Porque já não olhamos mais para Deus. Estamos a chegar no momento em que nós, quando falamos para alguns irmãos, para algumas pessoas, que teremos uma determinada reunião, alguns até apontam que não tem como eu ir porque é distante. É muito distante. Por isso não tenho como eu ir. O que é que isso significa? Isso significa que Deus é que sabe. É porque não há mais temor a Deus. Mas esse é o local que Deus nos deu. Amém. Esse é o terreno que Deus nos deu. Amém. Esse é o templo que nós estamos a construir para a igreja se congregar aqui e glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Mas ainda assim, muitos de nós se levantam a dizer que não. É muito distante. Então eu prefiro não ir. Vou ficar mesmo aqui em casa. O que significa isso? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Quando Obed-edom aceitou receber a arca da aliança na sua casa, vai dizendo a Bíblia que Obed-edom e a sua família foram extremamente abençoados. Amém. Se você quer ser abençoado, você precisa abraçar aquilo que é o projeto de Deus para com a sua vida. Você precisa abraçar os planos de Deus para com a sua vida. Eis a razão que depois nós falamos, não, mas Deus não está a me ajudar, eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado e não sinto nada. Por quê? Porque nós não abraçamos como convém. Um simples levita não hesitou. Um simples levita, ele abraçou. Ele disse, eu aceito receber a arca. Fez embora que eu não posso tocar, nem eu, nem minha casa, não podemos tocar, mas eu aceito receber a arca. Veja, ao receber a arca, ele estava a receber a presença de Deus na sua casa. Até mesmo pessoas que não conseguiam conceber, se nós lemos mais lá a fundo, Segunda de Reis, vai dizendo que pessoas que não concebiam o facto de Obed-edom receber a arca na sua casa, pessoas começaram a conceber. Amém. Por quê? Porque ele abraçou o propósito de Deus na sua vida. Amém. Amém. Aleluia. Que essa igreja, que cada um de nós possa abraçar o propósito de Deus na nossa vida. Amém. Possa ver Deus com os olhos espirituais. Que cada um de nós possa encarar Deus como convém, como tem que ser visto. Aleluia. Amém. Que não mais vacilemos. Que possamos buscar Deus como convém. Irmãos, quem recebeu foi o Obed-edom. Mas quem foi abençoado é a sua casa. Amém. E ao desfrutar esse versículo, eu vi que não sou eu que tenho que ser abençoado, mas a minha casa toda, ela precisa ser o quê? Abençoada. Aleluia. Amém. Essa é a razão que Josué disse que eu e a minha casa. Se vocês não quiserem prosseguir, se vocês não quiserem caminhar, continuar a caminhada para chegarmos até lá, mas eu e a minha casa. Se vocês não quiserem servir a Deus, eu e a minha casa. Olha a responsabilidade de Josué. Eram inúmeras pessoas que estavam a cair no conformismo, que não mais queriam reconhecer que Deus os tirou do Egito, que estavam sobre fortes murmurações. Mas Josué disse, se vocês não quiserem, eu e minha casa faremos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Que possamos nos levantar para servirmos a Deus. Que possamos nos encorajar mutuamente.
casal precisa encorajar a esposa, o marido precisa encorajar a esposa precisa encorajar o marido, e os pais precisam encorajar os filhos. Para que? Para todos servirem ao Senhor. Amém. Se assim não acontecer, não terá como as bênçãos alcançar a sua casa. Vejam que lá em Lucas capítulo 19, diz a Bíblia que quando o Senhor passava, andava na cidade, Zaqueu subiu sobre uma árvore. Quando o Senhor olhou, o que o Senhor falou para ele? Hoje me convém ir à sua... Por que o Senhor Jesus não falou que hoje eu quero estar contigo, Zaqueu? Mas diz que hoje me convém ir para a sua casa. Eu acredito que Zaqueu não vivia sozinho. Zaqueu tinha mulher, Zaqueu tinha família, tinha filhos. E a entrada do Senhor Jesus na casa de Zaqueu foi uma entrada triunfal que, acredito eu, que bênçãos, maravilhas passou a acontecer. Tanto mais que na história, o que diz que Zaqueu tirou da sua riqueza e começou a distribuir. Por quê? Porque a graça alcançou a sua casa. Amém. Que a graça do nosso Deus possa alcançar a sua casa. Amém. Não caia no conformismo, irmão. Não se permita cair no conformismo. Porque Deus está atento a cada ato, a cada ínte em que nós fizemos. Ao longo da semana, e aliás eu tenho sempre compartilhado isso no meu serviço. Muitos de nós estamos ali afincadamente lá no serviço, uns lutando para ser chefes. E eu pergunto, qual é o propósito disso? Se todos nós um dia estaremos juntos, todos nós um dia vamos morrer e vamos ressuscitar também, nós prometemos na morte. Vamos ressuscitar. Então por que eu vou lutar para ser chefe? Eu às vezes digo, tenho para comer, tenho para vestir, e para mim basta. Eu tenho que dar graças a Deus por isso que eu tenho. Para que lutar? Para que xingar? Para que falar mal do próximo? Para que falar mal daquele que está ao seu lado? Não adianta. Porque aquilo que ele alcançou, um dia vai deixar. As riquezas desse mundo, um dia vai ficar. Tivemos um grande homem que governou esse país por 40 e tal anos. Nós sabemos de quem se trata. Está a dormir, está no descanso, se é do Senhor eu não sei, se ele foi salvo ou não, mas que ele já não se faz mais presente no mundo dos vivos. E a semana passada, quando eu passava com meu pai, disse, olha, aquela casa ali era a casa dele, é uma das casas que ele deixou, e até hoje está fechada. Para que criar palácios e palácios? Para que criar monumentos? Para que fazer algo extraordinário aqui na terra, sabendo que irá ficar? E ao fazê-lo, nós fizemos, muitas das vezes, desejando mal, jogando pragas para os outros. Para quê? Para essa pessoa não conseguir fazer o que você está fazendo. Então, irmãos, não adianta. Diz a palavra que tudo nessa terra vai passar. Tudo irá passar. Mas a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia pela palavra. Amém. A palavra de Deus não vai passar. Eu acredito que lá em Israel havia homens nobres. Havia pessoas ricas. Mas a Arca da Aliança não foi para lá. A Arca da Aliança foi parar para a casa de um levita. Foi parar para a casa de um segurança. Alguém que não estava preocupado com as finas iguarias deste mundo.
Alguém que só queria a presença de Deus na sua vida e na sua casa. Deus, como é um Deus de propósito, permitiu com que isso acontecesse. A arca entrou na sua casa. A arca entrou na casa de Obed-edom. E as coisas automaticamente mudaram. Permita, irmão, que Deus entre na sua vida. Amém. Permita que Deus entre na sua casa. Permita que Deus seja em primeiro lugar na sua vida. Deus precisa ser a primeira pessoa na sua vida. Porque se assim não for, poderemos cair conforme Uza caiu. E morrer. E depois só ficamos em lamentações. Morreu mesmo. Tinha tempo de servir. Tinha tempo de adorar a Deus, não conseguiu. Tinha tempo de buscar a Deus, não conseguiu. Irmãos, ainda há tempo. Ainda há tempo de nos voltarmos para Deus. Ainda há tempo de nós nos refugiarmos para Deus. Porque Ele é o verdadeiro socorro da nossa vida. Essa mensagem que está sendo dada aqui, eu vou vos confessar algo que não é a mensagem que eu preparei. Mas é assim o Espírito está dirigido para falar. Amém. Ainda há tempo de nos voltarmos a Deus. Não volte a Deus dependendo de terceiros. Volte-se a Deus na certeza de que um dia você abriu a tua boca, um dia você o reconheceu como Senhor e Salvador. Mas não parou aí. Não findou aí. Se você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é porque você tem um propósito para com Deus. Aleluia. Propósito esse que você precisa baixar, ou seja, ajoelhar-se, baixar a sua cabeça e orar ao Senhor. Qual é o teu propósito para comigo, Deus? Será que é mesmo só ser assistente das reuniões ou dos cultos? Se assim for, amém. Mas se não for assim, é motivo para nós nos preocuparmos. É motivo para nós voltarmos a Deus. Zaqueu sabia que aquela pessoa que passava aí era alguém que estava acima dele. Por quê? Porque a multidão o seguia. Alguém rico, você já imaginou um rico subir numa árvore só para ver alguém que nasceu numa manjedoura? O rico, por natureza, é orgulhoso, não é? Eu vou fazer isso. Onde é que ele nasceu? É filho de quem? Filho de Maria. O pai é carpinteiro. Eu sou rico, vou subir numa árvore para ver. Não. Essa é a tendência do rico. Mas Zaqueu sabia da importância de que se esse homem entrar na minha casa, se eu tão somente vê-lo, alguma coisa vai mudar na minha vida. Amém. Zaqueu sabia disso. Irmãos, se tão somente nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo, se tão somente nós reconhecemos aquilo que Ele fez na cruz, muita coisa irá mudar na nossa vida, irmão Luiz. Muita coisa irá mudar na nossa vida. Nós precisamos andar na santidade. Nós precisamos andar na presença de Deus. Na terça-feira, lá na Mutamba, enquanto eu ia para o serviço, ou saía do serviço para algum sítio, aqueles meninos engraxadores: pastor, vem engraxar aqui. Eu olhei para o rapaz. Você me conhece? Não me conhece. Mas o mais velho tem cara de pastor.
Quer dizer, se quisermos fazer alguma coisa, nem mesmo até o mundo irá nos aceitar. Por quê? Porque Deus já predestinou. Então não procure, irmãos, não procure fugir-se de Deus. Como Jonas fez, não é? Jonas fugiu de Deus, mas chegou lá no barco, foi lançado pelos pescadores no alto mar, o peixe foi lá, engoliu eles, ficou três dias, e o peixe lançou-lhe em terra, e foi aí que ele entendeu que não tenho como fugir de Deus. Não tenho como fugir das responsabilidades em que Deus me deu. Não fuja, irmão. Naquela época, Deus descia no Santíssimo Lugar para transmitir alguma necessidade, ou seja, alguma coisa para o povo. Mas hoje, aquele que se une ao Senhor. Se você está na sua casa, assistir novela, né, o Wigit, entre outros aí, não sei. Passou a semana toda assistindo novela. Passou a segunda semana assistindo novela. Passou até o ano todo, 365 dias, assistir novela. Como é que você vai se unir ao Senhor assim? Não tem como. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Há vários motivos, há vários fatores de se unirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quer por meio da oração, quer por meio do louvor, quer por meio de pregar o Evangelho, quer por meio de ouvir a palavra de Deus. Amém. Há vários motivos. Mas o conformismo do mundo está a levar cada vez mais as pessoas a caírem, a esquecer-se que tem ou existe um Deus em que nós precisamos alavancar esse Deus. Nós precisamos exaltar esse Deus. Irmãos que se encontram aqui, não aceitem cair no conformismo. A vida da igreja, a vida cristã, é uma vida de sofrimento. É uma vida de sacrifício. É uma vida de sacrifício. O Senhor Jesus, antes mesmo de começar o seu ministério, diz a Bíblia que ele jejuou durante 40 dias. E quando saiu, foi tentado. Se ele não tivesse capacidade, se ele não tivesse jejuado, certamente Satanás iria o vencê-lo. Mas como ele sacrificou-se 40 dias em jejum, não teve como. Então eu entendo e subentendo que a vida cristã é uma vida de sacrifício. Você não está fazendo por causa de mim, mas faça por causa de ti mesmo. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. Ah, não, eu vou participar da reunião porque a minha esposa está a participar. Eu vou participar porque senão está lá o irmão fulano. Você tem que participar de sentimento, com sentimento de que estás a fazer é diante de Deus. É na certeza de que eu estou a fazer para Deus. Não estou a fazê-lo que é para o irmão A ou o irmão B. Verme. Está a fazê-lo, mas é em prol do nosso Deus. Amém. Aleluia. Amém. Que o Senhor possa usar das suas muitas misericórdias, irmão. Aleluia. Nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Vou pedir para cada um de nós orarmos, ora a si mesmo. Aleluia. Para que o Senhor possa te dar liberdade. Aleluia. Para que alguma coisa mude na sua vida. Talvez o percurso,
ao longo do ano, os 365 dias, sempre lá no final, no dia 31 de dezembro, é o dia em que mais nós jubilamos. E até chegamos a gritar, consegui, passamos os 365 dias, conseguimos alcançar o outro ano. Mas a minha pergunta é, o que é que mudou? Tudo bem que são mais 365 dias. E nós estamos no ano de 2024, 2023 passou. O que é que mudou de lá para cá? O ano passado eu chegava mais atrasado. E este ano? Só chegar mais cedo. O ano passado eu não conseguia ler a Bíblia. E este ano, estás a ler a Bíblia? O ano passado eu não conseguia orar. E este ano, você está a orar? Eu vi muitas pessoas a falar, esse ano é o ano em que eu não vou me misturar com as coisas. É o ano em que eu não vou beber. É o ano em que eu vou me abster-se de isso, daquilo. Eu pergunto, será que isso já está a acontecer? O ano passado foi o ano em que nós idolatramos, nós ouvimos aqui a palavra no domingo passado, foi um ano em que nós idolatramos até por coisa que nós não sabíamos. Até por algo que nós não sabíamos, mas que ficamos a saber que é também uma idolatria. E este ano, como será o percurso da sua vida? Será que ainda você vai se basear naquilo que você fazia no ano passado? Ou vai permitir que Deus passe a falar neste ano na sua vida? Alguma coisa precisa mudar neste ano de 2024. Amém. Aleluia. Fala, Senhor. É o ano da graça, é o ano do Espírito, é o ano em que Deus precisa falar a cada um de nós. Amém. De uma maneira mais responsável. Aleluia. Começamos a encarar a Deus de uma maneira mais responsável. Não procurar depender de A ou B. Esse ano, ela deve ser um ano em que as nossas reuniões precisam terminar até às 11 horas. Mas às vezes, por misericórdia, nós esperamos algum irmão chegar. Por misericórdia. Esperem o irmão chegar. Porque se o irmão não chegar a tempo, irá encontrar todos a sair. Você a chegar e os outros a saírem. Espero, se um dia isso acontecer, entre nesse lugar e ore a Deus. As mesmas horas em que o primeiro grupo orou. Então, é o ano, irmãos, em que nós precisamos baixar a nossa cabeça e perguntar a Deus, qual é o teu propósito para com a minha vida? Algumas pessoas, nem mesmo o mundo te quer ver lá. Sabe por quê? Porque você tem o selo de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo. Você tem o DNA de Deus. Nem mesmo o mundo te aceita mais lá. Por quê? Porque se você for lá, você vai desfazer as coisas deles. Então, se o mundo não te quer, nós temos um Deus que te quer. Nós temos um Deus que está de mãos abertas. Nós temos um Deus que tem os seus ouvidos abertos. Nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que responde. Não te limites, irmão. Não te limites. Busque a Deus conforme convém buscar. Amém. Busque a Deus na ansiedade, na certeza de que Ele virá amanhã. Esse ano de 2024, nós no dia 1 estivemos aqui e oramos a Deus para que seja um ano de facto de muitas mudanças. Eu não sei quanto a si, mas na minha vida já começou a acontecer. Eu conversei com a minha esposa, disse esse ano é anos de sinais. Aquilo que você pedir a Deus, Deus Ele vai te dar. Às vezes nós esforçamos tanto e Deus não nos dá, sabe por quê? Porque não é o momento oportuno. Mas quando você se deleita ao Senhor, quando você procura buscar o Senhor, quando você se entrega a Deus,
até coisas que você não pediu a Deus, Ele vai te conceder. Amém. Deus vai te conceder. Então, que seja um ano de prioridades a Deus. Aleluia. Em tudo, dê a prioridade a Deus. Em tudo, coloca Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. E Deus satisfará o desejo do seu coração. Foi este ano ainda, no início, a caminho de casa, recebi um telefonema. Manda as fotos daquela viatura que está no seu carro, porque o seu nome está na lista. Eu deixei de orar sobre aquela viatura. Deixei de buscar a Deus sobre aquela viatura. Mas eu coloquei Deus em primeiro lugar em outros índices. Vejam que até isso, algo inédito que nunca aconteceu na história, mas fui ligado. Isso é o quê? É colocar Deus em primeiro lugar. Então, irmãos, coloque Deus em primeiro lugar. Permita que Deus entre na sua casa, assim como entrou na casa de Obed. Permita que a aliança, ou seja, a arca da aliança, entre na sua casa. Faça um pacto com a arca da aliança. A casa de Obed-Edom foi abençoadíssima porque ele permitiu com que a arca entrasse na sua casa. Permita que Deus, por meio do Espírito Santo, entre na sua casa. Deixa Deus mudar a sua casa. Deixa Deus ser o percurso da sua vida. Fazendo assim, irmãos, não teremos motivo, nem razões de queixa. Não teremos. Nós não teremos motivo nem razões de queixa. E algumas pessoas até vão admirar. Por que você alcançou isso? Como é que você alcançou isso? Quem te deu isso? Quem fez? São os sinais de que você está buscando Deus, você colocou Deus em primeiro lugar. O meu pedido para que colocassem de pé é para você orar. Faça uma oração rápido que Deus mude o meu coração. Aleluia. Muda a minha maneira de te buscar. Muda a minha história. Muda a história da minha casa. Eu preciso te buscar, a minha casa precisa te servir. Aleluia. Baixa a sua cabeça e ore. Oh, Rei da Glória. Aleluia. Ele que é. Ele que é. Obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado. Essa aqui? Se deleite ao Senhor. Diga, Senhor, muda a minha história, muda a minha casa, muda, Senhor, a minha maneira de te buscar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vai dizendo a Bíblia, baixinho. Quando Raabe aceitou receber aqueles 2 espias, vejam que Jericó precisava cair. Mas quando ele aceitou receber aqueles 2 espias, vai dizendo a Bíblia que a sua casa não foi tocada.
Não importava o que Raabe fez. Era considerada como uma prostituta. Mas quando ela recebeu os homens de Deus na sua casa, a história da sua casa mudou. Que o nosso Deus possa mudar o percurso da nossa vida. Que o nosso Deus possa mudar a nossa casa. Que o nosso Deus possa entrar na nossa casa por meio do Espírito Santo. Que o nosso Deus possa tocar sobre os nossos. Que nós possamos entrar no Santíssimo Lugar. Que possamos encontrar Deus no Santíssimo Lugar. Permita que Yahweh entre na sua vida. Permita que a Shekinah de Deus se aviva na sua casa. Derrama, ó Deus, a tua Shekinah. 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 Oh, aleluia. Ore pelos teus filhos. Ore pelos teus pais. Ore pelos teus primos. Ore pelos teus familiares, teus parentes. Diga, Senhor, eu já fui salvo. Apesar de não levar a vida de Deus condignamente, mas ainda assim eu fui salvo. Senhor, enquanto os meus parentes, enquanto a minha casa, ó Deus, enquanto aqueles que estão na minha retaguarda, Pai, eu te peço nessa tarde, pelo poderoso nome de Cristo Jesus, que possa alcançar cada um deles também. Aleluia. Lei ramabros sequerebabos. Dei rabos sequerebabos. Oh, Jesus, tua Shekinah sobre esse lugar. Tua Shekinah sobre esse lugar. Tua Shekinah, Deus, sobre esse lugar. Envia os teus anjos, ó Deus. Envia os teus anjos. Maranata, Maranata, Maranata. Envia os teus anjos sobre esse lugar. Oh, Deus da glória. Olha para os da nossa casa, ó Deus. Como Zaqueu. Aleluia. É a Mashiach. É a Mashiach. Le ramabros te querebabonderebos. Oh, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Diga, Yeshua, entra na minha casa. Yeshua, mexe com a minha estrutura. Yeshua, mexe com a minha estrutura. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Oh, Jesus. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. E sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, ou entrar. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Levanta suas mãos e fica em silêncio. Oh, papá. Pai Santo. Pai amado. Pai Celestial. Nós nos encontramos aqui, ó Deus, reconhecendo o Teu senhorio. Aquilo que o Senhor fez lá na cruz por meio de Cristo Jesus. Pai, a sua palavra diz que os seus ouvidos não estão tapados, nem surdos eles estão. No dia de hoje, clamamos pela tua misericórdia, porque muitas das vezes não sabemos andar como convém. Muitas das vezes ignoramos o teu sinal. Mas permita que, a partir de hoje, possamos encarar a realidade, aquilo que de facto o Senhor quer fazer das nossas vidas. Ó Deus, te pedimos para que o Senhor possa entrar em providência por meio do Espírito Santo. Muda, ó Deus, a nossa história. Muda, ó Deus, a nossa maneira de te buscar. Muda, ó Deus, a nossa maneira de orar. Nós queremos te sentir. Nós queremos te ouvir. Queremos o teu toque sobre a nossa vida. A tua misericórdia, ó Deus. Quantas vezes nós ignoramos o teu falar? Quantas vezes ignoramos o teu olhar? Quantas vezes ignoramos o teu toque? Quantas vezes, ó Deus, nós te ignoramos? Mas permita que, por meio dessa oração que aqui nós estamos a fazer, o Senhor possa refazer a nossa vida. E que este ano de 2024, de facto, seja um ano que nós possamos andar na tua presença. De facto, que seja um ano de seguirmos o teu sinal. Queremos seguir o teu sinal, ó Deus. Assim como o Senhor tirou o povo de Israel que estava no Egito, sofrendo pressão, sobre forte escravatura. Pai, livra-nos também. Livra-nos da garra do inimigo. Livra-nos da mão do Satanás. Tobeleli kombonayo Yahweh. Tobeleli kombonayo Yahweh. Salabikama na esika oyo. Seja com cada um de nós. Seja com cada um de nós, ó Deus. Olha para a casa dos teus filhos. Olha para a casa dos teus servos. E perdoa, ó Deus, todas as iniquidades. Tudo que não te glorificou. Tudo que não exaltou o teu santo nome. Tudo que, de certo modo, entristeceu. Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, clamamos-te nessa tarde. Perdoa-nos, ó Deus. Permita que possamos andar na santidade. Permita que possamos andar, Senhor, segundo o teu desejo, segundo o teu coração, no poderoso nome de Cristo Jesus. Estenda as suas mãos, ó Deus, sobre cada filho seu que se encontra neste lugar. Que hoje o Senhor seja um verdadeiro profeta na sua vida.
Que hoje, a partir de hoje, o Senhor começa a falar para si, por meio de revelações, por meio de sonhos, por meio de visões. Que Deus da glória, que o Elohim, o El Shaddai, que Jeová Jireh, Jeová Nissi, o Emmanuel, começa a falar para si, por meio de visões, por meio de sonhos, no poderoso nome de Cristo Jesus. No poderoso nome de Cristo Jesus. No poderoso nome de Cristo Jesus. Eu quero chamar o irmão Arlindo, por favor. Aleluia. Aleluia. Fazer uma oração pela igreja. Aleluia. Ora a favor de cada santo. Aleluia. Colocando este ano diante do nosso Deus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Obrigado. Estamos em oração. Aleluia, Jesus. Ao Rei Eterno, único Deus, imortal e invisível, tributamos honra e glória pelo século dos séculos. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Obrigado pelo teu falar. Obrigado pela tua repreensão. Obrigado pelo teu encorajamento. Obrigado, meu Pai, meu Deus, nesta hora e nesse lugar. Que esta palavra encontre um terreno fértil. Que a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida caia por terra. Meu Pai, Tudo quanto vem no mundo, Pai, seu plano, que não confessa o teu nome, remove agora, meu Pai, no nome de Jesus, que esta palavra vai trabalhando tudo que é impedimento para o teu mover. Há um caminho próprio para se levar a arca. Uzá morreu, meu Deus, por um jeito humano, não é com nossa força, é com tua maneira, ó Rei da Glória. Abençoa a tua igreja. Nós somos um povo que é chamado pelo teu nome. Nós cremos num Deus vivo e verdadeiro. Pai, libera a tua bênção para cada um de nós, que volte para casa iluminado, abençoado e encorajado. Neste novo ano, é uma jornada de janeiro a dezembro. Queremos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, aquele que venceu. Tenha caminho em nós. Pai, muito obrigado por essa palavra, pelo teu servo. Nós queremos a tua presença. A tua presença é bênção para nós. Obed-Edom, por 3 meses com a arca, foi muito abençoado. Quanto mais a nós, que temos Deus conosco, Emmanuel, a bênção conosco. Obrigado, meu Deus. Guarda cada irmão, guarda cada família. Declaramos falência as trevas no seu reino e vitória para o teu reino que está dentro de nós. Cada família que prospere nas escolas, os filhos tenham a inteligência que vem do alto e façam diferença como Deus Filho. Obrigado, Rei da Glória, por essa palavra. Pai, estamos gratos. Tributamos honra e glória para ti, para todos sempre. Essa é a nossa oração e já recebemos as bênçãos pelas tuas misericórdias que são infinitas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.